A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Juízes, capítulos 19 ao 21 e Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 31 ao 50. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Visita também a nossa playlist para que você possa dar início ao seu projeto de leitura da Bíblia. Juízes, capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. E veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade.
E disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe diz: Passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que minha filha virgem é concubina dele, e tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina, e as despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus, 400 mil homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel.
Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra, um cabelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora os de Benjamim 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas,
porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30.000 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas, e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo. Capítulo 21. A ruína de Jabes de Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento do Senhor, ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e os meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz.
E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade. Porém essas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: A herança dos que ficaram do resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: Por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam. E foram-se e voltaram à sua herança e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 31 ao 50. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou.
mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.